Bom dia, amada igreja do Senhor. Vamos cultuar ao Senhor nessa manhã. Quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmo 84. Vamos ler juntos o Salmo 84. Amém? Salmo 84 diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele em ti confia. Amém? Te convido a colocar sua Bíblia sobre a cadeira, sobre o sofá, onde você estiver. Vamos fechar nossos olhos. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Pai, nós confiamos em Ti, nós descansamos em Ti nessa manhã, Pai. Em meio a tudo que temos vivido, a cada um de nós tem vivido, Senhor, nós queremos declarar nossa confiança no Senhor. Nós queremos declarar a nossa confiança no Senhor, dizer que de Ti nós dependemos. Nas Tuas mãos está a nossa vida, Tu és o Criador das nossas vidas, Senhor, e Tu és soberano. O controle total, Senhor, tem do nosso coração, da nossa mente. Queremos descansar no Senhor nesse momento, Pai. Queremos entregar, Senhor, toda a angústia, Senhor, toda a tristeza, todo o sentimento que tenta nos abater. Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. Diante do Senhor nós apresentamos as nossas dificuldades, diante de Ti nós apresentamos aquele por quem temos orado, aqueles que têm enfrentado, Senhor, essa pandemia, Senhor, essa doença. Oh Deus, nós queremos orar nessa manhã, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos Te louvar, Senhor, queremos Te engrandecer, Pai. Oh Deus, e a Ti nós declaramos essa canção, essas canções em adoração ao Senhor. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Vamos declarar mais uma vez, igreja do Senhor. És o meu refúgio, fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Vamos juntos. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. Se a terra se abrir, eu confiarei em Ti, meu Deus. Nós confiaremos em Ti, Senhor. Junto com a nossa família nós declararemos: És o meu refúgio, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Mais uma vez, Tu és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno.
agitar. Louva, igreja. Confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, eu confiarei, confiarei em Ti, meu Deus. Em meio às lutas e às tribulações, eu confiarei em Ti, meu Deus. Em meio a tudo isso que temos vivido nesse momento, confiarei em Ti, meu Tu és o Deus da nossa provisão, que tem cuidado de nós. Confiarei em Ti, meu Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 15, verso 3 ao 4. Diz: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Vamos louvar ao Senhor com essa canção, com esse texto, engrandecer o nome do Senhor. Grandes são as tuas obras, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Vamos juntos louvar ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Mais uma vez do início, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça te fizeram manifesto. Mais uma vez todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça te fizeram manifesto. Vamos juntos, ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Nossas vozes, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Juntos, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo.
glorificar o Senhor aí lá na sua casa, amém? Eu te convido a fechar os seus olhos nessa manhã. Dizer, Senhor, renova a minha vida, Pai. Renova a minha vida, renova o meu coração, Senhor Jesus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Pai. Mas do que nunca é tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. Senhor, nós nos arrependemos nessa manhã, Senhor. Oh, Deus, visita nossas famílias, visita nosso lar, nossa casa, Pai. Aleluia. Vamos juntos, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você pode fazer essa oração nessa manhã, dizer que tudo que há em mim necessita ser mudado, que tudo que há em mim necessita ser mudado por ti, Pai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. As irmãs declaram: renova-me. Os homens oram: Senhor. Os homens de Deus declaram: porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Todos juntos, porque tudo que há dentro do necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Deus, nós te entregamos essa manhã, consagramos essa manhã ao Senhor, Pai, o tempo que, meu Deus, estamos aqui te louvando, o tempo que estamos orando, o tempo agora que daremos para ouvir juntos a Tua palavra pregada, a Tua palavra exposta, Senhor Jesus. Meu Deus, que nós possamos mais uma vez ouvir a Tua voz essa manhã, que nós possamos mais uma vez ouvir a Tua voz, usa a vida do nosso pastor, fala mais uma vez através da sua vida, através dos seus lábios, Pai. Meu Deus, que nós possamos ser impactados por Ti, Pai.
Bom dia, amada igreja. É um enorme prazer poder estar aqui, gravando esse culto para que você com a sua família possa cultuar ao Senhor no seu lar. Quero agradecer ao Alex e a Kelly, que tem nos ajudado nesses cultos, e o Luciano, que está lá no som, sempre pronto para nos ajudar. Que Deus abençoe suas vidas e que esse tempo passe o quanto antes, irmãos, para que a gente possa novamente estarmos juntos cultuando ao Senhor. Uma saudade, uma grande saudade, bate em nosso coração, por vezes ficamos tristes, mas vamos tirar lições desse tempo. Que Deus nos ajude. Nós começamos semana passada a falar no Salmo 84. Eu quero convidar você mais uma vez à leitura do Salmo. Salmo 84, que diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra e não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Amém. Meu Pai amado, nós nos reunimos para cultuar o Senhor. Peço que essa palavra venha penetrar o coração daqueles que estão ouvindo nessa hora. Que eles sejam tomados por ti e que a tua santa presença venha trabalhar os nossos corações. Faz isso, Senhor, porque dependemos de ti. Nesse tempo de grandes dores, dificuldades intensas para o mundo, a tua igreja está sem a possibilidade de se reunir. Mas sabemos que o Senhor é um Deus bom e tem nos proporcionado um tempo em que nós podemos participar desse culto em nosso lar. Abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos falar um pouco da segunda parte desse salmo. Eu quero começar fazendo uma afirmação. Ninguém poderá requerer judicialmente uma promessa de prosperidade financeira, uma cura milagrosa, um casamento maravilhoso, ou mesmo uma vida sem problema, usando para isso a Bíblia como prova. A palavra de Deus não faz nenhuma promessa fictícia. Aqueles que decidiram acreditar nela, pode ter certeza, não há nela nenhuma promessa fictícia. Aliás, para aqueles que são cristãos, a vida cristã vai se iniciar com um apelo à renúncia. Que aqueles que decidem seguir a Cristo, decidem ser discípulos de Cristo, eles têm que começar a sua vida renunciando, abrindo mão de coisas para receber aquela que é eterna, a nossa salvação. O Evangelho nos convida a ressignificar todos os valores e importâncias em nossa vida. A palavra de Deus vai ajustar a nossa visão de mundo e a todos os temas, os grandes temas que vai envolver esse mundo. E um deles é o sofrimento. E nós estamos num tempo como esse, um tempo de dores, um tempo de choro,
Um tempo difícil demais. Semana passada eu tive que fazer um sepultamento. E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu já fiz tantos outros sepultamentos. Mas você chegar numa capela, não poder abraçar ninguém. Olhar para a pessoa que chora e você chorar, mas não há a possibilidade de tocar na outra pessoa. Em uma capela vazia. Poucas pessoas. Essa semana eu não pude estar na capela porque a mãe do nosso irmão teve que ir direto para a cova. Não podia ser velado, não podia ter ninguém. É um momento de dores. E eu me lembro de uma entrevista que eu vi há alguns anos atrás do Russell Shedd. Russell Shedd foi um dos maiores teólogos que o Brasil teve. Eu digo isso porque, embora ele não fosse um brasileiro, Russell Shedd viveu a maior parte da sua vida no Brasil. Aqui ele fundou as edições de Russell Shedd, que tem publicações maravilhosas. E no fim da vida desse homem de Deus, ele vai dar uma entrevista falando sobre o sofrimento. Eu até aconselho você colocar lá no seu smartphone lá e procurar no YouTube a entrevista que ele dá falando sobre o sofrimento. E ele disse as seguintes palavras, eu vou aqui parafrasear um pouco. Eu estou feliz por estar sofrendo. Na minha vida inteira não tinha sofrido dores. E agora eu posso me assemelhar ao nosso Senhor, que foi homem de dores. Ele vai dizer algo que não é muito convencional ao pensamento comum do nosso dia. O pensamento comum é que as pessoas não devem sofrer. E aí há promessas de que você pode não sofrer na sua vida. Nós vemos pais criando seus filhos e fazendo de tudo para livrar os seus filhos de algum sofrimento. Como se nós conseguíssemos, como se nós o colocássemos numa redoma para que eles não sofressem absolutamente nada. A humanidade cresce assim, tentando de todas as formas se tornarem imunes ao sofrimento. E nós estamos diante de uma pandemia e não temos o que fazer, somos impotentes diante disso. Mas pior do que isso é nós ignorarmos que o sofrimento é pedagógico. Ele traz ensinamentos àqueles que passam por ele. Há uma pedagogia no sofrimento. E em se tratando da vida de um cristão, o sofrimento ele é uma oportunidade de santificação, de depuração, de um processo que faz com que aqueles que são de Deus, aqueles que são servos de Cristo, se tornem melhores, se ajustem à palavra de Deus, entendam que há coisas que precisam ser tratadas. Nesse tempo, nós temos a oportunidade de sermos mais santificados, de estarmos mais puros. Davi escreveu assim a respeito do sofrimento. No Salmo 119, versículo 71, na Revista Atualizada, Almeida Revista Atualizada, Salmo 119, versículo 71. Ele vai dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Comumente as pessoas agem diante do sofrimento de duas maneiras. Primeiro, elas se relacionam com o sofrimento como algum tipo de maldição, ou algum ataque de Satanás. As coisas não estão bem, o inimigo decidiu me perseguir, as coisas estão acontecendo, só acontecem problemas comigo, alguma coisa está acontecendo, Satanás não tira os olhos de mim, ou talvez alguma injustiça. Nós sabemos que a carne, o mundo, o diabo são agentes direto ou indireto quando se trata de sofrimento, sabemos disso. Porém, este pensamento pode nos levar a um sofrimento maior,
a sofrermos mais do que aquilo que deveríamos sofrer. Mas a segunda atitude e correta é entender que o nosso Deus Todo-Poderoso é Ele que sempre dará a palavra final. E fará isso sempre nos levando a passar por situações difíceis, complicadas, e nesse processo tratando conosco, por vezes nos livrando dele, mas independente de qual seja a forma, a ação de Deus nesse processo doloroso que enfrentamos, com certeza todas as coisas estarão cooperando para o nosso bem. A palavra de Deus diz isso. Todas as coisas cooperam para o bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Porém, é triste ver que pessoas lidam com o seu sofrimento, acrescentando mais tristezas e dor a ele, quando poderiam procurar encontrar uma forma, um ensino, uma lição que venha lhe santificar, que venha lhe depurar, fazê-los melhor, que de alguma maneira venha santificá-los. Nesse processo há pessoas que se revoltam contra pessoas, e assim faz com que elas sejam culpadas do sofrimento ou parte do sofrimento que estão enfrentando. Há pessoas que olham para o alto e se revoltam contra Deus. Por que Deus permite que eu sofra assim? Por que Deus permite que eu passe por momentos assim? Deus não está muito interessado em mim. E assim agindo, não temos a oportunidade de aprender aquilo que o sofrimento pode nos ensinar quando por ele passamos. Semana passada nós vimos a relação que o salmista tinha com a casa de Deus. Ele via aquele lugar como um lugar de deleite, onde ele desfrutava da presença de Deus. Um lugar que produzia desejos intensos na alma e no coração dele. Um lugar que o chamava à devoção, à adoração. Ele peregrinava com o desejo de chegar à casa de Deus e experimentar nela tudo aquilo que ela pode proporcionar àqueles que vivem nela. Assim fizemos uma relação do desejo do salmista de estar no templo com o nosso desejo de estar na casa de Deus, no lugar onde Deus nos colocou para cultuar, para adorar, junto com aquelas pessoas que Deus chama e assim parte do corpo de Cristo. Adoramos a Deus. E aí nós vamos descobrir assim, que a igreja é um lugar incomparável. A igreja é o melhor lugar do mundo para aqueles que foram redimidos pela graça de Deus. Nos reunimos nela para louvar o Deus Todo-Poderoso. E quando assim fazemos, não há nada que se compare a esse momento. Aprendemos muito sobre essa primeira parte do Salmo que diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. E aí nós chegamos à grata conclusão. A igreja é um lugar que deve nos fazer falta. É um lugar que deve fazer com que a gente deseje estar nela. A segunda parte do Salmo, dos versículos 5 a 8, vai nos revelar um momento difícil, a difícil experiência dos peregrinos a caminho de Sião. Esses peregrinos eram homens e mulheres que viviam distantes do templo, distantes da cidade de Deus, longe do
templo de Deus, anualmente eles faziam uma caminhada, uma trilha. Uma trilha, uma caminhada penosa. E faziam isso porque tinham um desejo de adorar a Deus no lugar da habitação dele, como diz o versículo 1. E essa peregrinação difícil, ela nos ajuda a entender melhor os sofrimentos. Nos ajuda a transformar os nossos sofrimentos em grandes oportunidades para aprendizado e crescimento. E aí eu quero voltar ao texto com vocês. Vamos ler os versículos 5 a 8. Quando o salmista, numa segunda parte, ele vai dizer assim: como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prossegue um caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Andar com Deus é uma longa peregrinação. Uma jornada, por vezes, cansativa demais. Aliás, a vida, ela é feita de altos e baixos. A vida, ela tem muito mais momentos em que nós estamos descendo do que subindo. Há dias felizes, mas há dias tristes também. E não entender isso vai fazer da tua e da minha caminhada uma caminhada mais difícil ainda. Mesmo sabendo para onde nós estamos indo. Nós estamos indo para a casa do Senhor, nós estamos peregrinando nessa terra para um dia chegarmos à cidade celestial, Jerusalém celestial. Mas se não olharmos, se não percebermos que a vida, ela traz momentos difíceis, ela tem muitos mais momentos embaixo do que em cima. Mesmo sabendo que nós estamos caminhando para lá, teremos muitas dificuldades. Essa segunda parte do Salmo mostra que o peregrino do Senhor, ele tinha seus vales de dores. Tem os seus vales de choro. Momentos em que ele vivia de lutas e dificuldades. E esse bloco do texto vai afirmar exatamente a existência de sofrimento e de dor. Mas ele vai ajudar a mim e a você, que passamos por dores, por sofrimentos, a lidar melhor com isso. Por mais que tenhamos uma compreensão bíblica do sofrimento, por mais que desejamos ser corretos em nossa cosmovisão a respeito da dor, uma cosmovisão bíblica da dor, isso não vai te isentar de passar por dores e sofrimentos. O salmista, ele vai mostrar para mim e para você que ele se relacionava com Deus da maneira correta, com a motivação correta. Ele não barganha com Deus, ele não faz troca com Deus, ele não está prometendo alguma coisa para Deus, para que Deus seja favorável para ele, para que assim ele pague uma promessa. Não, ele não faz assim, não coloca Deus na parede, para que Deus possa agir em favor dele, não. Mas assim fazendo, ainda assim, ele passou por várias vezes, pelo vale do choro, pelo vale de Baca. Olha o que diz o versículo 6, desculpe. Ao passarem pelo vale de Baca. A questão aqui não é se eu vou passar ou não pelo vale. A questão é quando eu irei passar por esse vale. Ou seja, você irá passar por um vale. Só não sabe quando, qual dia e a hora que você passará por ele. Mas a certeza você tem que você na tua caminhada encontrará vales. E aí eu e você podemos ter uma certeza que o sofrimento também atinge o justo. Atinge aquele que é fiel, aquele que é prudente, aquele que tem a sua vida no altar de Deus, que tem uma vida de devoção.
A peregrinação do povo de Deus nessa terra, ela é pontuada por sofrimentos, por dores, por vales. Já que é assim, então vamos tirar lições disso. Já que ela é pontuada por dores e por vales, vamos aproveitar e tirar lições. Quais são as oportunidades que nós temos para que através disso possamos também crescer? E nós aprendemos 3 verdades nesse bloco, segundo bloco do Salmo. A primeira dela é que quando nós passamos pela luta, pelo sofrimento, pelas dores, nós vamos descobrir que o tempo, ele é o limitador do sofrimento, da dor, da luta. Quando nós estamos num vale, quando nós estamos enfrentando dores, sofrimentos, nós sabemos que Deus é soberano e nós sempre ouvimos pessoas dizendo para nós: olha, Deus é soberano, Deus sabe o que está fazendo. Ou então alguém vai dizer para você: olha, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sim. Mas nós não podemos perder de vista que por maior que seja a dor, por pior que seja o sofrimento, a luta que você esteja enfrentando, ela tem um fim. Toda dor, ela tem um fim. Tem um tempo. O Salmo vai mostrar para nós no versículo 6. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fonte. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Na versão Almeida, revista atualizada, ela vai dizer que quando passamos por um vale árido, que também quer dizer um vale de choro, era no vale de Baca que cresciam as balsameiras que choravam, plantas que derramavam uma resina que parecia choro. Essas plantas só cresciam em lugares áridos, lugares difíceis. E aí mostra para mim e para você que todo vale ele tem um início e tem um fim, ainda que no meio dele você encontre choro, ainda que no meio dele você encontre lágrimas, ainda que no meio dele seja extremamente árido, difícil para se atravessar, mas pode ter certeza, há um fim, não apenas um início. Todo vale, inclusive o de Baca, tinha início e fim. E o sofrimento não é diferente. Ele tem um início e tem um fim. E isso nós podemos descansar, porque Deus, Ele está no controle dele. Deus não nos largou à nossa própria sorte, sozinhos no meio de um vale. Não, Deus continua Senhor absoluto, reinando sobre todas as coisas. Não dura para sempre. Olha o que Davi diz no Salmo 40, versículo 1 e 2. Abre aí no Salmo 40, versículo 1 e 2. Davi teve uma experiência difícil. E nessa experiência difícil ele vai registrar nesses 2 versículos. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. O tempo foi longo, extenso demais. Mas Davi diz: eu passei pelo vale, eu passei pelo sofrimento. Ele teve um início e teve um fim. Versículo 30, aliás, Salmo 30, nos versículos 5. A parte B do versículo do Salmo 30, versículo 5. Ele vai dizer o seguinte: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E às vezes a noite, ela não compreende um período de 8 horas. Ela vai levar um pouco mais de tempo. Vai levar semanas, meses, anos. Mas vai ter um fim. Jó também viu seu sofrimento começar e terminar. Quando você lê a história de Jó, você
não consegue acreditar que um homem passou por tanto sofrimento, tanta perda, tanta dor como passou Jó. Mas chegou uma hora do fim. E aí eu digo para você, acalme o seu coração. Espere em Deus, porque a sua dor, o seu sofrimento terá um fim. No final, quer que seja aqui, o seu final quer seja na eternidade, ele terá um fim. E aí nós veremos que Deus é soberano, Senhor sobre todas as coisas. Uma segunda lição, uma segunda verdade que nós aprendemos, é que o sofrimento nos ensina que apesar dele, nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar andando, caminhando. Continuar crendo. Continuamos olhando para frente porque nós temos uma caminhada. Nós precisaremos continuar esperando em Deus. Porque pensa comigo, se é exatamente num tempo de dor, de sofrimento, em que nós estamos mais tendenciosos a parar tudo, a não prosseguir. Mas o Salmo vai dizer para mim e para você que apesar do sofrimento, nós precisamos continuar. A caminhada era longa demais para um peregrino. E não somente havia sede por água, mas a alma do peregrino estava sedenta por Deus também. Mas como saciar a sede de um peregrino num deserto? Olha o versículo 7. Ao passarem pelo vale de Baca, um vale árido, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisterna. Como fazer do vale árido um lugar de fontes? Como num deserto, onde não há nada, não há nenhum oásis para você, não há nenhum lugar onde você pode comprar um galão de água, onde você pode encontrar algum refrigerante bom para tomar, ou um suco gelado, não há lugar para isso. Como fazer? E ele diz, olha, eu posso passar por um vale árido, e eu posso ver esse vale árido se transformando num lugar de fontes. Como? Cavando. E continuando cavando, porque eles precisavam chegar aos lençóis freáticos e ali trazerem água para cima. E o que isso diz a mim e a você? Nós precisaremos continuar caminhando e também precisaremos continuar nesse processo orando. Precisaremos continuar olhando para o alto e olhando para o Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que em Ti está toda a minha força. Porque por mim mesmo eu não consigo dar o próximo passo, então eu me volto para o Senhor, para que o Senhor me ajude. E cava um poço, e vai cavando mais fundo. O jeito era cavar e continuar cavando. E por quê, irmãos? Porque eles tinham um destino, um ponto em que eles desejavam chegar. E eles estavam certos de que chegariam lá. E aí existe um detalhe nesse processo, nesse ponto da mensagem existe um detalhe. Os peregrinos não eram pegos de surpresa na caminhada. Ninguém saía numa caminhada sem conhecimento para aquilo que eles iriam fazer. Eles sabiam que num determinado momento da caminhada era um ponto difícil para eles, um ponto em que eles estavam sem forças para continuar, a sede era grande, mas continuava ardendo no coração deles um desejo de chegar. Eles sabiam que o cansaço bateria, e que seria difícil para eles. Eles tinham conhecimento, eles não entravam nessa peregrinação sem conhecimento. Nós, como cristãos, como peregrinos na face dessa terra, não precisamos ser pegos de surpresa em nossa caminhada. Se você cavar a palavra de Deus,
se você estudar a palavra de Deus e nela se aprofundar, você vai ver que Jesus disse para mim e para você, que a tua caminhada ela vai compreender aflições. No mundo teremos aflições, então não pense que você está dando um mergulho num lugar tranquilo e a tua caminhada não terá dor, não terá nenhuma dificuldade de ser um engodo de Satanás. Nós teremos aflições. Eu e você sabemos o que aconteceu com aquele que edificou a sua casa sobre a areia. A casa dele caiu. E por que caiu? Porque não foi prudente. Sabemos que temos uma cruz para carregar. Há um peso nisso. Por isso eu e você não precisamos ser pegos de surpresa. Nós podemos obter conhecimento na palavra de Deus. E aí eu convido você a cavar bem fundo nela. A se relacionar com ela. A encontrar nela fontes de águas limpas para você. Para que você possa se deleitar nesse momento de dor, de sofrimento. Para que você possa encontrar nela preciosas verdades para a tua vida, que vão lhe ajudar a dar mais um passo, e mais um passo. Ainda que você diga, eu não estou conseguindo, e quando você se volta para a palavra de Deus, aí você vai ler, eu estou contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que o vale seja árido como o vale do peregrino, continue caminhando nele. Continue. O meu apelo a você nessa hora, e serve para a minha alma também. Continue. Continue. Uma terceira lição que nós aprendemos é que o sofrimento vai revelar a nós que os depósitos de Deus são inesgotáveis. Leia mais uma vez os versículos desse bloco. Versículos 5 a 8. Olha o que o salmista diz. Como são felizes os que em ti encontram força. Como são felizes aqueles que decidiram caminhar como peregrinos nessa terra. Que sabem de toda a dificuldade, de toda a luta. Esses são felizes porque eles encontram em ti força. Aqueles que são peregrinos de coração, porque decidiram entregar o seu coração ao Senhor e caminhar com Ele nessa peregrinação até a nossa casa celestial. E ele vai dizer que ao passarem pelo vale de Baca, eles escolheram fazer dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas, ou seja, não há nada de tão árido para aqueles que decidiram caminhar com o Senhor. E que caminham em direção a Canaã celestial. Eles vão prosseguindo o caminho de força em força. Sabe aquele momento que você diz, não tenho força? E Deus acrescenta um pouco mais de força. Deus diz, vamos lá. Como aquele que segura você para você continuar a corrida. Porque você está cansado e precisa de alguém para te segurar, para te apoiar. E aí Deus do seu lado diz, vamos, o bom pastor da nossa vida. Nos segura em seus braços, diz, vamos, eu vou acrescentar um pouco mais de força e vigor em você. E aí o salmista vai dizer, Senhor, ouve a minha oração. Ó Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Eu me volto para ti, porque eu sei que o Senhor ouve a minha oração. Foi no vale que ele estava sem forças para cavar aquele buraco, para poder encontrar fontes, para aliviar a sua própria sede, que ele vai pedir forças a Deus, para que assim, ele de força em força possa continuar a caminhada. Quando você estiver no seu limite, quando você disser, eu não aguento mais, eu não tenho mais o que fazer, volte-se para Deus.
Diga: Senhor, eu não aguento mais, eu preciso que a tua boa mão seja comigo, para que assim eu não tenha apenas forças para caminhar, mas força para cavar, forças para me relacionar com a tua palavra, forças para continuar, ó Deus amado, as disciplinas cristãs que eu preciso ter, forças para continuar sendo homem de Deus, mulher de Deus. O sofrimento nos ajuda a encontrar forças em Deus. De onde vem a força para você prosseguir a sua peregrinação? De onde vem a sua força? Se a sua força vem dos recursos que você acumulou na sua vida. Talvez você pense: olha, nos meus momentos difíceis eu estou bem preparado porque eu consegui fazer uma boa economia, ou eu consegui recursos o suficiente para passar por qualquer dificuldade, eu tenho talentos, eu tenho os dons, e eu vou me firmar nesses meus talentos e dons para que eu possa ter o meu sofrimento abreviado. E eu vou dizer para você, tudo isso não dará a você forças para caminhar nem uma milha sequer. Deus é a nossa força, e a nossa força vem de Deus. Só Deus pode fortalecer os nossos braços, só Deus pode fortalecer os nossos joelhos, para que assim possamos prosseguir. E aí, querido, você pode dizer: mas eu acabei de vir de uma luta, eu enfrentei um problema semana passada, tem apenas 1 ano que eu passei por uma dor violenta. Você pode se voltar para os céus. Você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer: Senhor, eu preciso de um pouco mais. E Deus derramará dos seus depósitos sobre você. São inesgotáveis os depósitos de Deus para nós. Deus te dará força para você prosseguir. Somente os depósitos de Deus têm os recursos que nós precisamos para começarmos e terminarmos a nossa caminhada. Só os depósitos de Deus têm aquilo que a nossa alma precisa para manter-se firme na caminhada. Só os depósitos de Deus têm aquilo que a nossa mente precisa para se manter controlada diante de coisas que são terríveis, que mexem com o teu e o meu emocional. E você pode se voltar para Deus e pedir: Senhor, venha equilibrar os meus sentimentos. Não deixe que eu esteja tão ansioso, de maneira que eu venha me preocupar mais do que deveria me preocupar. Volte-se para Deus e Deus derramará sobre a tua vida. O Senhor, e só o Senhor, é a nossa força e sustento. É no sofrimento que nós costumamos cavar poços. E é no sofrimento que nós vemos a graça de Deus se transbordando sobre nós. Paulo disse para o Senhor: por 3 vezes eu te pedi que o Senhor me livrasse desse espinho na minha carne. E o Senhor fala com Paulo dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Quando você está fraco, a minha graça, ela vem sobre você. E aí Paulo vai dizer: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Por isso você pode, na sua fraqueza, se voltar para Deus. Dizer: Senhor, eu não tenho força para dar o próximo passo. A dor está muito grande, o peso está muito grande. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derramará da sua graça sobre a sua vida, como tem derramado sobre a minha. De maneira que você conseguirá dar mais um passo. Ainda que seja um dia de cada vez. Nessa quarentena é um dia de cada vez. É na dor que nós sentimos misericórdia de Deus, se renovando a cada manhã em nossa vida. E aí eu convido você a se fortalecer em Deus. Sofrimento tem um tempo na sua vida. E você tem nele um tempo para poder cavar
um tempo para poder buscar fundo na palavra de Deus, num relacionamento de intimidade com o Senhor e a sua palavra. É nele que você encontrará forças, porque os depósitos de Deus jamais se acabam. Coloque a sua esperança em Deus e em suas eternas provisões, para que assim você consiga continuar a sua caminhada de peregrinação como um filho de Deus na face dessa terra. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda terminarmos essa caminhada. Amém. Vamos orar. Meu Pai amado, eu quero me colocar diante do Senhor nessa manhã e pedir que a Tua graça venha transbordar no coração de cada um dos Teus filhos. Por vezes passamos por lutas, caminhada, difíceis demais para nós. Alguns irmãos choram a perda, Senhor, de familiares. O mundo está sofrendo, Senhor, nesse momento. E nós, ó Pai amado, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes em nossa caminhada de fé. Sabemos que o Senhor coopera conosco, sabemos que a Tua boa mão é conosco, nos ajudando, de maneira que podemos continuar, Pai. É no Senhor quem está a nossa força, é no Senhor quem está a nossa esperança. Abençoa os Teus filhos, Senhor, nessa hora, abençoa cada família, cada lar, eu te peço, de maneira que os Teus filhos, Senhor, se fortaleçam no Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.